Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vou junto com vocês então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 2 aí de circuitos elétricos, tá? Pessoal, nessa daqui que seria a minha primeira questão, é uma questão que ela está trabalhando com a gente aqui sobre associação de capacitores, tá? E, gente, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar para vocês na pasta complementar um vídeo explicativo, tá certo? Uma aula, tá? Completa ali sobre capacitores, tá certo? O que é um capacitor, a constituição, como que é o processo de carga dele, tá? E também associações, beleza? Aqui para essa questão, tá? A fim de agilizar aí o tempo do vídeo, eu vou partir diretamente para a resolução, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte, né, que baseando-se nas técnicas de associação de capacitores, tá, já vistas ali na aula da unidade 4, é para a gente determinar o valor da capacitância C, ou seja, dessas capacitâncias que nós temos aqui, tá, de modo que a capacitância equivalente C total aqui, ó, seja de 1 microfarad, tá, lembrando que a capacitância total, ela é vista por esses dois terminais aqui, ó, que é provavelmente onde a gente iria conectar a fonte aqui do nosso circuito, tá? Então, gente, temos algumas alternativas aqui para assinalar, tá? E só para a gente se lembrar rapidamente de dois conceitos básicos que nós vamos precisar, tá? Se eu estiver, por exemplo, fazendo a associação de dois capacitores aqui, quando eles estão conectados em série, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui um capacitor C1 e um capacitor C2, tá? Se for para eu calcular o capacitor equivalente entre eles, tá certo, pessoal? Ou seja, o nosso capacitor total, ou mesmo C equivalente, tá? Aqui fica um pouquinho diferente do que a gente utilizava lá para fazer o cálculo dos resistores, beleza? Se os capacitores eles estiverem conectados em série, pessoal, para a gente calcular o capacitor equivalente, a gente vai fazer o produto pela soma entre eles aqui, ó. Então nós vamos fazer C1 vezes C2, dividido pelo valor do C1 mais o capacitor C2, tá? De repente vocês podem se perguntar, é o contrário de resistor? É exatamente o contrário, tá? Porque se eu tivesse, por exemplo, com dois resistores conectados em série, beleza? A gente iria simplesmente somar os dois resistores, tá? Agora, quando a gente está trabalhando com capacitores, pessoal, aí se eles estiverem ligados em série, a regra aqui que a gente tem para calcular o capacitor equivalente é fazer a aplicação do produto pela soma, que é basicamente igual ao jeito que a gente calculava o resistor equivalente em paralelo, né? E, pessoal, claro, vale lembrar que existem demonstrações matemáticas aí, tá certo? Que mostram pra gente o porquê que é invertido assim, o porquê que é o contrário, tá? E até mesmo demonstrações experimentais. Na prática é totalmente possível fazer isso. É só a gente colocar um capacímetro aqui medindo os dois capacitores que a gente já consegue facilmente ver esse efeito, beleza? Não vou fazer essa demonstração matemática aqui porque o meu foco mesmo nesse momento ele tá no exercício, tá? Então vamos lá, agora eu também poderia fazer a seguinte situação, eu poderia colocar dois capacitores ligados em paralelo, né? E conforme vocês já devem imaginar, se eu falei para vocês que era o contrário ali da forma como a gente calculava para os resistores, se eu tiver aqui um capacitor C1 e um capacitor C2 associados em paralelo, para eu encontrar o valor da capacitância total deles aqui, basta que eu venha aqui e faça C1 mais o valor do capacitor C2, beleza? Então é realmente o contrário ali do que a gente utilizava para calcular resistores. Isso aqui acaba até dando uma confusão aí, né, nos alunos, tá? Então, de vez em quando a gente acaba percebendo aí que eles aplicam regras de resistores no capacitor ou vice-versa, tá? Então apenas tomem cuidado com isso. Então vamos lá, pessoal, nós vamos ter que calcular o capacitor equivalente de modo que a capacitância total, tá, ela seja igual a 1 microfarad. Então, pessoal, nós temos aqui capacitores sem valores, eles são variáveis aqui, tá? Então, a minha estratégia vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou utilizar aquela técnica de redução do circuito, tá? De modo que a gente chegue nesse capacitor equivalente pela redução do circuito. Como nós temos duas variáveis aqui, a gente vai, na verdade, chegar numa equação matemática, beleza? E essa equação matemática, pessoal, eu vou dizer que ela é igual ao capacitor equivalente, ou seja, ela é igual a 1 aqui, ó. E aí a gente fazendo a resolução dessa equação, a gente consegue encontrar o valor das variáveis aqui, que são os valores de C, tá? Vamos fazer passo a passo com bastante calma para vocês entenderem. A primeira coisa que eu vou fazer então, pessoal, para fazer a redução aqui desse circuito é considerar que eu tenho dois capacitores ligados em paralelo aqui embaixo, ó. Lembra? Eles estão conectados pelo lado de cima, estão conectados pelo lado de baixo, tá? Então podemos afirmar que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu vou trocar esses dois por um equivalente entre eles, beleza?
E eu vou fazer a mesma análise aqui, ó, para esses dois, tá? Onde eu tenho o capacitor C, tá certo? E eu tenho esse capacitor de 1 microfarad aqui, ó. Então eu vou fazendo, como eu sempre faço, a representação dos circuitos, tá? Percebam que aqueles dois em paralelo que estavam aqui embaixo, eu vou trocar por um capacitor CA. O capacitor C continua desenhado aqui, que eu não mexi nele ainda, tá? E aí, aqueles outros dois em paralelo que estavam lá em cima, eu vou trocar por um capacitor que eu vou chamar de CB, tá? E aí o nosso capacitor de 1 microfarad continua conectado nele aqui pelo lado de baixo. A gente não vai mexer com esse 1 microfarad por enquanto. Então nós vamos simplesmente aqui, ó, trocar esses dois aqui, tá? Ó, esses dois capacitores, esse aqui por um capacitor que eu vou chamar de CA e esse aqui por um que nós vamos chamar de CB. O circuito, tá, com essa redução vai ficar conectado desse jeito. Como é que nós vamos encontrar o valor desse capacitor CA, pessoal? Então vamos lá, ó. Os dois ali estão associados em paralelo, não é? Então, para a gente encontrar esse capacitor CA, tá, ó, basta que eu venha aqui e some esses dois capacitores. Lembrando que é o contrário ali do que a gente fazia para os resistores, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 microfarad, tá, mais 2 microfarads ali, que é o segundo capacitor, beleza? Então, eu vou ficar com um capacitor CA aqui que vale 3 microfarad. Ó. Então, nós vamos colocar o valor dele aqui, tá? 3 microfarad. Bom, esse capacitor CB, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que nós temos dois em paralelo, só que um deles vale C, é uma variável, tá? E esse outro aqui vale 1 microfarad. Então, para a gente encontrar o CB, basta que a gente faça C, que é o valor do capacitor variável, né? É o que a gente quer encontrar, mais 1 microfarad, e isso aqui vai ficar exatamente C mais 1 microfarad. Ó. Esse aqui é o valor, então, desse nosso capacitor CB aqui, ó. Então, C mais 1 microfarad aqui, beleza? E aí a gente pode avançar aí no cálculo desse capacitor equivalente, ó. Na próxima etapa de cálculo, eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Eu tenho aqui, pessoal, o meu capacitor C, tá? Que é esse cara aqui em cima. E eu tenho o meu capacitor CA e percebam que eles dois estão associados em série aqui, ó. Eles estão conectados no mesmo ramo do circuito. E eu tenho a mesma coisa aqui, ó, para esse capacitor que eu chamei de CB e o capacitor de 1. Eles dois estão em série também, tá? Então, ó, já deixei um desenho aqui embaixo para vocês. Eu vou trocar esses dois aqui por um equivalente entre eles que eu vou chamar de capacitor CC, beleza? E aí, outros dois aqui em série que nós vamos substituir, eu vou chamá-los de um capacitor CD aqui, ó, tá? E aí o novo circuito vai ficar desse jeito aqui, ok? Então, como é que a gente faz para calcular o nosso capacitor CC aqui, ó, tá? A gente vai fazer o produto pela soma, lembrando que é o contrário de resistores. Então, o que que nós vamos fazer aqui, pessoal? É o valor de um capacitor, C, vezes o outro capacitor, que é 3 micro, tá? E, gente, só para dar uma facilitada na vida, eu vou tirar o micro do cálculo aqui e depois eu coloco ele lá no final, beleza? Senão, a gente vai ficar fazendo esses cálculos com micro aqui, vai deixar o negócio um pouco mais difícil aqui de fazer. Então, tá tudo em micro, tá? Eu só não vou colocar a notação, mas na resposta final a gente coloca lá, tá? Então, ó, fazendo o produto pela soma, C vezes 3 dividido aqui por C mais 3, tá? Só melhorando isso aqui, pessoal, C vezes 3 é 3C microfarad, né? Eu não vou escrever ainda. Dividido aqui por C mais 3 ou simplesmente 3 mais C, tá? Depende do jeito que vocês quiserem colocar. Tanto faz. Beleza. Nosso capacitor CD, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que ele está ligado em série aqui com um de 1 micro. Ó. Então eu tenho C mais 1, é o primeiro capacitor, e o outro é de 1 micro. Então vamos lá, fazendo o produto pela soma entre eles, ó. Vamos colocar aqui C mais 1 vezes 1, é o produto entre os dois, tá? Dividido pela soma dos dois, ó, C mais 1 mais o outro capacitor que vale 1 microfarad, beleza? Então só melhorando isso aqui, pessoal, se eu fizer C mais 1 vezes 1, dá o próprio C mais 1 aqui, tá? E aqui do lado de baixo, se eu fizer C mais 1 e mais 1, isso aqui ficaria C mais 2. Esses aqui, então, são os valores que nós temos aqui para os nossos capacitores, ó, tá? Então, esse cara aqui vale 3C sobre 3 mais C. E esse cara aqui, que é o nosso CD, ele vai valer C mais 1 sobre
C mais 2. Lembrando que eu não posso dividir um pelo outro aqui, né? Então, vou deixar eles assim. Na verdade, a gente até consegue dar umas divididas aqui e tudo mais, fazer uma racionalização, mas eu não vou mexer com isso não. Vou deixar assim que tá bom aqui, tá? Bom, e por fim, pessoal, a gente consegue encontrar o nosso C total, porque os dois aqui eles estão em paralelo, tá? Então, a gente pode somar essas duas capacitâncias aqui para dar para a gente o valor do nosso capacitor total, que é o capacitor equivalente, beleza? Então, ó, o nosso capacitor C total, como eles estão em paralelo, é só a gente vir aqui e fazer 3 mais... Opa, perdão. É 3C, né? 3C sobre aqui, ó, 3 mais C, somando com o outro capacitor aqui, que é C mais 1 sobre C mais 2. Esse aqui é o capacitor equivalente, beleza? Só que aí o exercício quer que a gente calcule o valor de C para que o capacitor equivalente ele seja igual a 1 microfarad, né? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou pegar essa equação aqui, tá? E vou igualar ela a 1, tá certo? E aí a gente vai resolver essa equação para encontrar o valor dessa nossa variável, ó. E aí a gente já vai chegando no final ali da questão. Então, vamos lá, escrevendo a equação aqui de novo rapidamente, ó. Nós vamos ter 3C sobre 3 mais C, somando aqui com C mais 1, sobre C mais 2, e isso é igual ao capacitor total, que vale 1 aqui, ó, tá? Bom, pessoal, então tem várias maneiras diferentes de resolver isso aqui, tá? Eu vou fazer passo a passo aí com vocês. Como eu tô vendo aqui que isso aqui basicamente é uma soma de frações, eu acho que eu vou pela técnica mais intuitiva aí, que é tirar o mínimo múltiplo comum, beleza? Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo aqui, ó. Lembrando que aqui nós temos 1 sobre 1 aqui, beleza? Pessoal, o mínimo múltiplo comum entre 3 mais C e C mais 2 aqui, ou 2 mais C, tanto faz, tá? É exatamente o produto entre eles. Então eu vou ter aqui, ó, 3 mais C, beleza? Aqui multiplica C mais 2, ou 2 mais C também, tanto faz, tá? E o 1 aqui, ele vai entrar no mínimo aqui, como se fosse 1 vezes 1, não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Então, pessoal, tirando o mínimo múltiplo comum, lembrando, a gente divide embaixo e o resultado a gente multiplica em cima, não é? Então eu vou fazer isso aqui, ó, dividido pelo de baixo. Percebam que o 3 mais C vai ser cortado, tá? E vai sobrar C mais 2, ó, que multiplica aquele 3C ali. Então, dividir embaixo, ó, cancela 3 mais C com 3 mais C. Sobrou C mais 2, multiplica pelo de cima. Então, eu vou ter aqui, ó, 3C, que multiplica C mais 2, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Agora eu vou dividir esse denominador pelo número aqui de baixo, ó. Percebam que o C mais 2 vai embora, tá? E aí sobrou 3 mais C. Esse 3 mais C multiplica pelo de cima. Então, nós vamos ter aqui, ó, C mais 1, beleza? Que multiplica aqui o nosso 3 mais C aqui, ó. 3 mais C, certo? Beleza. Isso vai ser igual. Vou aplicar o mínimo múltiplo comum também do lado direito da igualdade para eu poder cancelar o denominador, tá? Então, ó, esse denominador dividido por 1 é o próprio denominador, vezes o número 1 aqui em cima, tá? Então, isso vai ficar o próprio denominador multiplicando ali. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 mais C, que multiplica aqui C mais 2, ou 2 mais C, tanto faz, tá? Como eu apliquei dos dois lados aqui da igualdade, eu posso vir aqui e cancelar o denominador, não é isso? Matemática básica aí, né? E aí, pessoal, agora eu vou distribuir, tá certo? Vou aplicar a propriedade distributiva em todo mundo aqui para a gente poder tirar uma equação e depois poder fazer a resolução, tá? Então, vamos lá, vou distribuir aqui, ó, o nosso 3C ali para o C e para o C mais 2, tá? Então, ó, 3C vezes C seria 3C quadrado, né? 3C vezes 2 mais 6C, beleza? Mais aqui, ó, então vamos fazer uma nova distribuição aqui, tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó, C vezes 3, C vezes C. Depois, 1 vezes 3 e 1 vezes C, beleza? Então, bora lá, ó. C vezes 3, 3C. C vezes C mais C quadrado. Agora, ó, 1 vezes 3 é mais 3, tá? E 1 vezes C é mais C. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá, mesma coisa para o lado de cá, ó. 3 vezes C, 3C.
3 vezes 2 é mais 6. Agora aqui, ó, C vezes C mais C quadrado. E C vezes 2 é mais 2C. Beleza? Então, aí agora eu vou combinar todos esses termos aqui das equações, pessoal, para a gente montar uma equação. Observem que vai ser uma equação de segundo grau aqui, né? Então, eu vou partir primeiro pelos números que estão com C elevado ao quadrado. Ó. Vamos ver quanto é que a gente tem. Eu tenho 3C quadrado aqui, mais um C quadrado aqui, ó. São 4C ao quadrado, beleza? Só que eu tenho um C quadrado desse lado aqui, ó. Se eu puxar ele para o lado esquerdo, ele vem negativo, né? Então, eu tenho 4C quadrado menos esse C quadrado, daria 3C quadrado. Ó. Outra forma de pensar é que eu tenho C quadrado de um lado, C quadrado de outro lado, eu posso cancelar os dois. Sobra somente o 3C quadrado aqui, ó, beleza? Aí agora nós vamos pegar os números com C, tá? Ó. Percebam que eu tenho 3C e tenho 3C aqui, eu posso cancelar eles dois, eles somem, tá? Ó. Então, o que sobrou aqui, pessoal? Eu tenho, ó, 6C, mais esse C aqui, ó, daria 7C, só que eu tenho 2C do lado de cá, ó, para cancelar esse 7C, né? Então, esse 7C menos esse 2C aqui, ó, tá? Daria 5C. Então, ó, mais 5C. E aí, termos independentes, né? Números aqui normais, tá? Perceba que eu tenho 3 aqui igual a 6 aqui. Se eu pego esse 6 positivo e jogo para a direita, ele vem como menos 6. Aliás, jogo para a esquerda, né? Ele vem como menos 6. 3 menos esse 6 que veio para cá daria menos 3 aí, ó. Tudo isso vai ser igual a 0. Beleza? Então, bora lá. É uma equação do segundo grau, completinha aqui, tá? Vamos aplicar Bhaskara aí, né? Então, delta igual B quadrado aqui, ó, que é 25, tá? Menos 4 vezes o valor de A, que é 3, e vezes o valor de C, que é menos 3. Tá? Então, o nosso delta aqui ele vai ficar 25, beleza? 4 vezes 3 aqui é 12, 12 vezes 3 é 36, né? E vai dar positivo aqui, ó. Mais 36. O nosso delta, ele dá, se vocês somarem aqui, isso dá 61. Beleza? Esse é o delta. Agora a gente vai calcular a variável, né? Então, a variável é C igual, a segunda parte da equação de Bhaskara, né? É menos B, ou seja, menos, o valor de B é 5, tá? Mais ou menos. Pessoal, a gente vai calcular a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 61 aqui, tá? Eu já calculei ela aqui, pessoal, isso aqui dá 7,81, ó. 7,81. Isso aqui dividido por 2 vezes o valor de A. O A está valendo 3, então 2 vezes 3 daria 6, tá? Pessoal, não temos como ter um capacitor negativo, tá? Então eu vou excluir a parte negativa, ó. Menos 5 menos 7,81 daria um número negativo, para mim não serve, só me interessa o número positivo, né? Então se eu fizer aqui, ó, menos 5 mais 7,81, tá? Isso dá 2,81 positivo sobre 6, tá? E se vocês fizerem esse cálculo aqui, pessoal, 2,81 dividido por 6, isso dá 0,468. Lembra que eu falei para vocês que eu ia tirar o microfarad e vamos colocar na resposta final, tá? Então dá 0,468 microfarad, tá certo? Só que eu não tenho essa opção aqui de resposta ali para marcar, tá? Então eu vou deslocar essa vírgula para cá, ó. Se eu jogar ela 3 casas para a direita, tá certo? Eu reduzo 3 números aqui no micro, né? Lembrando que o micro vale 10 elevado a menos 6, né? Então nós podemos pensar assim, ó. Capacitor C, 0,468 microfarad, tá? Ou o capacitor C é igual a 468, tá? Se eu deslocá-la para a direita, diminui 3 aqui, ele é menos 6, então ele vai para menos 9. E o menos 9 se chama nano, ó, nanofarad, beleza? Então, esse daqui seria o valor aí do capacitor que faz a associação total resultar em 1 microfarad, tá? Se vocês observarem, nós temos essa opção de resposta, tá certo? E ela é, no meu caso aqui, a resposta ou a alternativa número 4 aqui, ó, beleza? E essa daqui é que atende aí a nossa questão. Certinho, pessoal? Então, fica resolvida essa questão número 1, tá? Vamos avançando aí para as demais.